Senhoras e senhores, muito bom dia novamente. É obviamente para mim um gosto e uma honra proceder à abertura deste evento, esta reflexão, esta troca de impressões, de sensibilidades, que inclusive estão asseguradas pela riqueza dos diversos painéis sobre os Estados Gerais da Justiça. Enquanto diretor do Departamento de Direito da Universidade Autónoma, tenho o gosto de vos acolher. O magnífico reitor da Universidade Autónoma pediu-me que vos dirigisse os seus cumprimentos e, obviamente, o desejo ou anseio de que os trabalhos decorram da melhor forma durante o dia, assim como também o Conselho de Administração da entidade instituidora da Universidade Autónoma, a seu. Obviamente, para o Departamento de Direito, fruto das excelentes relações que temos mantido com a Ordem dos Advogados, hoje, no caso, o Conselho Regional de Lisboa, na pessoa do seu presidente, Dr. João Massano, a quem, inclusive, aproveito para revelar ou aqui referir publicamente uma relação de estima já longa, apesar da nossa juventude. Nítida, notória juventude. Também a circunstância de, com o SES, termos mantido sempre e termos uma ação constante, seja na relação bilateral entre as duas instituições, como as demais, que de alguma forma se encontram hoje aqui refletidas ao longo destes painéis. A circunstância de se aproximar deste debate ou de se motivar este debate ou esta reflexão com a presença da comunicação social será seguramente também uma oportunidade para percebermos da importância da relação entre a comunicação e a justiça, os diversos operadores na área da justiça. Assim, e sem mais, porque obviamente hoje não é para me estarem tanto a ouvir nesta ocasião e no âmbito desta temática, mais uma vez, cumprimentar o Dr. João Massano, José Pedro Guiar Branco, pela vossa presença, e imediatamente passando a palavra ao Dr. João Massano. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito bom dia a todos. As primeiras palavras têm que ser naturalmente dirigidas na pessoa do Sr. Professor Pedro Trovão do Rosário à Universidade Autónoma. O expresso agradecimento do Conselho Regional de Lisboa pelo apoio que deram a esta organização. De facto, o vosso apoio foi muito importante e facilitaram-nos muito as coisas nesta organização e, por isso, agradeço-vos muito e peço que transmita à direção que, de facto, o Conselho Regional de Lisboa está muito grato à Universidade Autónoma e isto é a primeira concretização do protocolo que assinámos e que, de facto, esperamos que continue a dar frutos como os de hoje. Muito obrigado, Pedro, por isso e pelo empenho que pessoalmente colocaste na celebração deste protocolo. A segunda palavra tem que ser para todos os que aceitaram estar presentes nestes Estados Gerais. De facto, é muito importante para o Conselho Regional de Lisboa conhecer o que todos os setores que aqui estão representados pensam sobre o estado atual e as perspectivas que têm em relação ao futuro da justiça de todos. Esta conferência, no fundo, acaba por ser a concretização de âmbito mais alargado dos nossos podcasts, que têm sido as conversas com a Justiça e que já tivemos alguns dos intervenientes e vamos ter outros também ainda. De facto, nós tivemos esta ideia e temos vindo a fazer um debate muito assíduo com a sociedade no sentido de não limitarmos a visão da justiça à visão dos advogados. Não é isso que se pretende, porque sempre entendemos que tudo é importante e todos são importantes para uma definição de uma justiça melhor, mais eficaz e que melhor sirva aqueles que nós queremos servir, que são os cidadãos. E por isso vos agradeço a todos. Vamos ter painéis que são, perdoem-me a expressão, que têm excelentes oradores, todos eles. Conseguimos, felizmente, ter uma representatividade muito alargada no âmbito da justiça, setor muito conturbado nos últimos tempos. Ainda nesta semana assistimos a algumas perturbações que infelizmente se mantêm.
Diria que esta nossa conferência acabou por ter um golpe de sorte e se calhar de azar para o país, não sei, vamos ver, que foi as eleições, porque de facto, quando ela foi feita, tinha um escopo, mas hoje tem outro escopo. E o escopo hoje é perceber, e aí vamos estar todos com muita atenção, e aqui especialmente à intervenção do meu colega Dr. José Pedro Aguiar Branco, e às intervenções que vamos ter dos grupos parlamentares, que já estão aqui representados parcialmente, mas que felizmente conseguimos ter uma representatividade muito alargada. Portanto, vamos saber o que é que querem fazer connosco, principalmente os senhores deputados e o meu caro colega, o que é que querem fazer com a justiça em geral, e é isso que estamos todos ansiosos para ouvir, principalmente porque, de facto, este período eleitoral, espero que se deixe de falar só de corrupção, porque, de facto, só nos lembramos da justiça para falar da corrupção e depois temos 2 ou 3 linhas nos programas eleitorais que, infelizmente, não resolvem os problemas e permitam-me, se calhar a corrupção não é o principal problema da justiça, mas isso, não sou político, não estou aqui para ganhar eleições, portanto, passo a palavra ao meu caro colega, ex-ministro da Justiça, Dr. José Pedro Aguiar Branco, que ele sim terá muito para nos dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro, os meus cumprimentos e agradecimentos para estar nesta sessão de abertura, no contexto que me foi referido, como advogado e ex-ministro da Justiça, e eu queria deixar este enquadramento muito claro. Tudo aquilo que eu disser, pouco ou muito relevante, ou pouco relevante, importante ou não importante, vincula-me única e exclusivamente a mim. Não tenho aqui nenhum mandato de representação, nem foi esse o quadro que me foi dado quando na semana passada me foi pedido para estar aqui presente. E como eu de vez em quando estou político, mas sou advogado, acho que é importante que esta clarificação de partida, para que amanhã, inclusive, a imprensa não vá confrontar outros operadores da justiça ou outros políticos, o Aguiar Branco disse isto ou aquilo, o que é que acha, não sei o quê, porque não é esse o quadro da minha participação aqui. Mas é uma honra e é com muito gosto que eu participo sempre em iniciativas da Ordem dos Advogados. Eu sou um institucionalista, desde que me conheço que acho que as instituições são fundamentais para preservar a democracia e um Estado democrático. Nós passamos pelas coisas, as instituições são o garante da estabilidade de um país e eu acho que as ordens, e nomeadamente a minha ordem, tem desempenhado esse papel de uma forma extraordinária antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, e qualquer tentativa de degradar a importância das ordens profissionais, nomeadamente a Ordem dos Advogados, merece o meu mais veemente trabalho de oposição em relação a essa matéria. Acho perigoso quando nós vamos sempre trabalhando ou vamos colocando os países, nomeadamente o nosso, com pouco respeito institucional e com pouco respeito das instituições, quer as da sociedade civil, quer as de soberania. Por isso, não podia deixar de, e nunca aconteceu, a Ordem pedir-me para eu estar em algum sítio e eu não estar. Embora o meu contributo nem sempre seja tão meritório como as palavras que o colega aqui referiu. Queria também fazer uma saudação especial ao formato deste evento. Quanto ao nome, eu sou suspeito de gostar, não é? Mas enfim, digo isto com ironia, não é? Estados Gerais relembram outros momentos e outras horas, mas com o fair play de advogado e também sabendo que não é a qualificação dos factos que vincula o Tribunal, nós podemos considerar que realmente o conceito é um conceito importante e, nesse sentido, também saúdo a organização. A oportunidade, como diz também, acho que ela acabou se calhar por ser casual, mas é muito importante pelo ato eleitoral que vai acontecer e também até por estar um programa PRR em ação com pouca execução, que se calhar a pressão que se deve fazer na área da justiça para que daqui até ele ficar fechado possa ainda haver disponibilização de meios que permitam melhorar
a qualidade da justiça em Portugal, ela é também, por essa razão, oportuna. Quanto ao ato eleitoral, é verdade, as questões, como hoje se diz, da justiça são muito sexy quando há casos mediáticos que são apelativos para, normalmente, pôr em causa até a qualidade da justiça. Quando se chega depois aos atos eleitorais, já é menos sexy tratar, o tempo disponível para se saber e tratar das medidas que devem ser tomadas pelos diversos partidos, as diversas organizações para melhorar a justiça. Falo por experiência própria, em outras eleições, quando aí sim até tinha responsabilidades na área da justiça, e era muito frustrante verificarmos que nós não éramos a primeira linha da atração dos mídia, dos próprios eleitores, o que significa que este é um fluxo e refluxo na justiça e da importância da justiça em função dos casos mediáticos, o que é desde logo uma péssima forma de abordarmos as questões da justiça, que normalmente levam a populismos e demagogia e não ao fundo das questões, como estes encontros permitem discutir. Finalmente, o estar aqui hoje traz-me boas memórias, quer como Presidente do Conselho Distrital do Porto de Advogados, que fui nos idos anos 2002 a 2003, quando se organizou pela primeira vez um Congresso da Justiça em Portugal, em que reuniu efetivamente todos os operadores judiciários e todas as individualidades e ordens, etc., que eram importantes para analisar as questões da justiça. E depois, como Ministro da Justiça, aquilo que eu vou depois concluir com a necessidade também foi talvez, creio eu, não quero falhar à verdade em absoluto, mas pelo menos da forma como foi estruturada, a primeira vez que se falou da verdadeira necessidade de um pacto da justiça, de um pacto de regime para a justiça. E, portanto, traz-me também essa boa memória. Quanto ao modelo de Estados Gerais, normalmente este tipo de encontros é tido como com poucas consequências práticas, com conversas que depois não têm resultados que sejam consequentes, cada um fica na sua, são as dimensões corporativas que se entrincheiram e depois não leva e não conduz a nada. Pois eu aqui tenho a máxima que o nosso bastonário uma vez disse, José Miguel Jô disse, a propósito do corporativismo, e que eu acho que foi sábia, que é o seguinte: para ele, dizia ele, concordo, que o corporativismo é como o colesterol. Se for demais, mata, mas tem de haver o necessário para que haja vida e haja capacidade para podermos existir e viver. E estes encontros, a meu ver, acompanham essa máxima. Porquê? Porque permite ter uma visão transversal e o confronto de opções. Nós gostamos muito da democracia, mas depois a democracia dá muito trabalho, que é confrontar, estudar, analisar, debater e convencer os outros de que a nossa razão é melhor que a deles, e isto faz-se com mais dificuldade, mas com mais humildade quando confrontamos as ideias. Quantos de nós têm uma ideia que a responsabilidade é do magistrado que não sei o quê, ou do Ministério Público, coitado, que agora tem levado bastante no dorso e parece que é o único causador dos males, não só da justiça, mas também da política. E depois, quando nos confrontamos e quando vamos ao fundo das questões, verificamos e temos de ter a humildade que, afinal, parece que a responsabilidade é repartida e que a culpa não morre solteira, porque se reparte por muitos. E é aqui que entra também uma das vantagens deste tipo de encontros, que é o sentido e o sentimento de corresponsabilização que deve existir entre todos os chamados operadores judiciários. E eu não posso deixar de dizer que essa, para mim, é uma das maiores necessidades que nós temos, nomeadamente naquilo que se pode depois transportar para um código de ética da forma de estar na justiça, nomeadamente no que diz respeito a um magno problema que nós temos, que é da violação do segredo de justiça. Nós podemos inventar todas as leis, normas, as molduras penais para o efeito, que sabemos bem da dificuldade que há em que seja por essa via que se consiga evitar a fuga e a violação do segredo de justiça. Curiosamente, normalmente,
E quase sempre, quando há casos mediáticos, ninguém fala das fugas ao segredo de justiça no que diz respeito àquilo que são os interesses mais banais. Mas quando há casos mediáticos, são normalmente aí que vem ao de cima, por diversas razões, aquilo que é a violação do segredo de justiça. Eu tenho 42 anos de advogado e 20 anos de aulas práticas na política para já não ter a ingenuidade de achar que são só alguns os culpados e os restos são os inocentes. Nós sabemos bem que hoje, num mundo altamente mediatizado, entre aquilo que é a conjugação do mundo da justiça com tempos diferentes, aqueles que são os tempos dos mídia, que hoje em dia a dimensão pública entra na ferramenta das estratégias daquilo que tem a ver com os assuntos que estão em questão, dos vários. E, portanto, aquilo é uma ferramenta hoje, e, portanto, não há inocentes para mim, não há inocentes. Hoje, esta realidade dos mídia, nomeadamente nos casos mediáticos, entra também para influenciar a opinião pública e entra também nas estratégias dos vários agentes que entram na resolução de um caso. E, portanto, nós só poderemos combater isso porque, e bem, na imprensa a reserva da fonte é um direito sagrado e, portanto, isso tem de sempre ser preservado, senão rebentamos com um pilar importante nessa medida do Estado de Direito Democrático e da democracia, mas só poderemos combater isto se houver e se elevarmos o patamar da corresponsabilização de todos aqueles que têm a ver com a justiça para um código de ética e de honra que faça perceber que aquilo que possa ser um ganho de causa imediato para o meu cliente ou para a minha situação provoca um dano terrível na credibilidade da justiça, um dano terrível no todo, no país, e a prazo mais ou menos curto acabamos todos por perder, porque vemos que depois a descredibilização da justiça conduz à falta de confiança do povo naquilo que tem a ver com uma estrutura e um pilar importante do acesso e da execução da justiça, e depois acabamos por via disso também a pôr em causa a própria democracia. E, portanto, estes encontros, olhos nos olhos, normalmente já aí é difícil dizermos assim, a violação vem dali ou vem dali, ora, se calhar vem de todos ou não vem de nenhum, e este confronto aqui que nos permita elevar para um código de ética que dê um sentido de corresponsabilização de todos, eu acho que este tipo de encontros é um contributo importante e, quiçá, esse código de ética já poderia ter luz do dia de uma forma mais clara, que não sendo uma norma imperativa, seria pelo menos uma boa governance que nós poderíamos fazer na questão da justiça. E, finalmente, estes encontros permitem fazer a boa pressão sobre o poder político, que é fundamental que exista, porque no final da linha há de haver sempre um decisor político, que é o que, em nome do povo, acaba por depois levar à consequência aquilo que sejam as conclusões que nós tiremos. E aqui entra um fator que eu acho que, e a minha experiência diz-me isso, e digo isto de forma esperançosa, a liderança política tem e pode ter mais eficácia do que nós às vezes julgamos no que diz respeito à execução das coisas. Se nós tivermos verdadeiramente políticos, no sentido nobre do termo, como ministros e não funcionários da política, seguramente que é possível alterar estados das coisas. Se temos só funcionários da política a exercer política, então aí já vai ser difícil, porque não há ideias de política para aquela área, há ideias de gestão da coisa, e então teremos sempre que viver com o que temos e não com aquilo que queremos ter. E isso é que é necessário que um político faça quando está com a responsabilidade de uma pasta e que faça com uma capacidade de decisão e de desprendimento que para isso precisa não ser, como eu estou a caracterizar, um funcionário da política. E aqui entra, eu continuo a acreditar, e este, se quiserem, para mim é a mensagem que eu queria deixar com mais força. Eu continuo a acreditar, por muito que haja muitos céticos em relação a isso, que
é necessário um pacto de regime para a justiça e não meramente umas reformas da justiça. E há uma diferença grande entre uma coisa e outra. Reformas, estamos todos cansados de, por qualquer coisa, muda a lei, acrescenta a lei, muda o parágrafo, acrescenta-se à linha, mas isto é uma parte daquilo que é preciso fazer na justiça, porque depois há outras coisas que têm consequências. Algumas delas podem ter constitucionais, discuta-se ou não se escuta naquilo que tem a ver com a governação ou com outros controles democráticos que a sociedade deve tranquilamente, pacificamente discutir e chegar a conclusões, e outras têm impacto financeiro, porque não é possível fazer omeletes sem ovos e a boa gestão é necessária, mas há outras situações que podem obrigar a ter impactos financeiros e isso não se consegue alterando a lei A, B ou C. É preciso que haja uma verdadeira sentido de convergência nacional para que essa realidade se possa, porque normalmente não se consegue fazer em 4 anos e, portanto, é importante que haja esse pacto para o regime. Já sei que também se fala disto, se calhar há tanto tempo quanto o aeroporto, não é? E, portanto, mas como há alguma esperança que parece que o aeroporto pode ser que tenha alguns dias de vida ou nasça brevemente, ou tão brevemente quanto possível, pode ser que é menos custoso e talvez mais importante para a nossa vida em comum um verdadeiro pacto de regime para a justiça. E isto permite outra coisa, é não irmos a reboque daquilo que é a circunstância, daquilo... Antes era o Casa Pia, depois foi o Freeport e mais não sei o quê, agora é a corrupção como se... E fala-se da corrupção de uma forma que a mim, vou-lhe dizer, que me mete muita impressão, porque então quando se fala de que há um determinado volume de dinheiro que parece que está ali, a gente acaba com a corrupção, que acaba daqui a 15 dias, e está ali um saco com 20 mil milhões de euros que eu vou pegar naquilo e aplicar nisto, naquilo, naquilo. Mete-me impressão como pessoas com mediana inteligência e mediano bom senso possam, por um segundo sequer, achar que isto que é um vaso comunicante desta forma. É uma demagogia, não leva a nada, mas cavalga aquilo que é a onda do momento. E cavalgar a onda do momento tem sempre estas consequências, que a gente vai fazendo remendos. No caso, a Pia fez imensos remendos, a dada altura, tudo, até as prioridades, aquilo que são os crimes e aquilo que é o criminoso, o delinquente, das molduras, e depois aquilo esvazia e passa a ser outra coisa qualquer. Ora, eu acho que um pacto para a justiça sério, estruturado, com uma agenda verdadeiramente conjugada com aquilo que também quem no terreno conhece, é a única coisa que permite fugirmos à espuma do momento que consome, dá tempo de antena, mas, como se tem visto ao longo dos anos, não leva aos bons resultados. Devo-lhe dizer, e por isso é que eu estou a dizer que sou otimista, como sabem, eu fiz parte de um governo como Ministro da Justiça que foi um governo curto e, inclusive, tido como sendo de várias trapalhadas. E, portanto, não faço juízo de valor, porque eu próprio fiz parte desse e tenho a minha ideia, mas é este o quadro que está digamos, E naquela altura, um governo com estas características, e por isso é que eu acho que a liderança conta, e aquilo que me forma que nós podemos fazer o exercício em cada uma das pastas conta, eu sempre achei que era importante que esta realidade se pudesse pudesse estar ancorada numa, se quisermos chamar, estrutura de missão que estivesse para lá da dimensão dos partidos e que permitisse trabalhar de forma séria como ponto equidistante para... E um governo de direita, como hoje se diz, na altura não se dizia tanto assim, mas hoje se diz assim, um governo de direita com aquelas características e um ministro como eu, convidei, aceitou e trabalhou uma comissão que se calhar poucos se lembram, mas de alguém que esteve a presidi-lo, uma pessoa absolutamente insuspeita de ser da direita e de ser ainda mais um apoiante na altura, que foi o Dr. Miguel Galvão Teles, um jurista de
superior qualidade, e eu até fui buscar, relembrar aquilo que era essa comissão, para percebermos que, havendo confiança e acreditando naquilo que se pretende levar a efeito, foi possível constituir um grupo de trabalho. Hoje é sempre perigoso falar nestas expressões, mas hoje podemos dourar isto, dizer que é uma estrutura de missão, que era presidida pelo Dr. Miguel Galvão Teles. Depois tinha o conselheiro Dr. José António Mesquita, o procurador-geral adjunto Dr. Carlos Lopes do Rego, o desembargador Manuel José Guiar Pereira e o advogado Dr. Joaquim Taveira da Fonseca. Quem conhece o mundo da justiça deve dizer que aqui tínhamos uma equipa premium a trabalhar num governo com quem muitos não tinham qualquer identidade do ponto de vista ideológico, mas que acreditaram que era possível, e em nome do país, fazer. Eu acho que é fundamental ter, depois de todos estes nossos debates, depois de ter alguém, uma equipa, que seja capaz de reunir, redigir e merecer o respeito dos diversos, porque nenhum de nós por si não tem a razão toda, nem a verdade toda. Nenhum dos operadores tem essa verdade. E às vezes é preciso que haja esse superior elemento de credibilidade que nos leva a conciliar com mais facilidade aquilo que são as nossas. E uma agenda calendarizada, devo dizer que, embora o governo tenha sido curto, até para o meu aspecto que já não me lembrava, tiveram 8 reuniões entre o dia 11 de novembro e o dia 14 de fevereiro de 2005 e produziram vários textos que estão no arquivo do Ministério da Justiça à disposição sobre recursos, Supremo, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que é fundamental e queria deixar esta mensagem, como também, e devo dizer, ainda por causa da questão das lideranças contarem, e que não são as ideologias nem as opções políticas que aqui devem, até porque a questão da justiça está para lá destas matérias da ideologia, é absolutamente também essencial que haja a envolvência da Presidência da República. Porque a Presidência da República faz o seu magistério de influência positivo no que diz respeito, às vezes, a ultrapassar bloqueios que existem nos diversos setores, e se o Presidente merecer essa credibilidade, é um elemento ativo. E eu tive a sorte, e digo isto porque, mais uma vez, para ilustrar que não são as questões partidárias ou políticas, que eu tive a sorte de ter um Presidente, que foi o Dr. Jorge Sampaio, que deu total a 100%, num governo que até depois acabou por dissolver a Assembleia, total apoio àquilo que foi o Pacto para a Justiça. E devo-lhes dizer que foi ativo nessa matéria, e a expressão mais até visível dessa solidariedade teve a ver com uma questão que foi polémica à altura, que até levou magistrados a ameaçarem com greve em relação àquilo que era essa decisão, entre outras, mas essa pesou muito, porque por primeira vez na história da justiça portuguesa e do SES, foi um não magistrado que foi escolhido para fazer a direção do SES. E, para mais, uma mulher, e vinda da Academia de Coimbra. E, portanto, aliás, na altura acusavam-me de eu estar a ser muito um agente de Coimbra, porque o diretor da Polícia Judiciária, o Dr. Santos Cabral, fui eu que veio de Coimbra, a diretora do SES veio de Coimbra, portanto, em suspeito não era do Porto, e, portanto, mas isto teve como todas as decisões são discutíveis, são polémicas, mas queria-se dar um sinal também de que a formação dos magistrados, ainda antes de ser um problema só dos magistrados, é um problema da cidade, é um problema da Civitas, é um problema de depois os conteúdos, mas há uma dimensão de preocupação que a cidade deve ter em relação à justiça e à formação dos seus magistrados que eu entendia, continuo a entender, que não se pode aliar. Depois, com certeza, isso tem de ser complementado e conciliado com aquilo que é na própria autogovernação ou na própria autoformação, mas não sei. E eu quis dar um sinal na altura e o Presidente da República foi à tomada de posse. Creio que antes disso não era usual, não sei, mas naquela altura foi muito marcante e era um Presidente, portanto, indiscutivelmente, não era das cores do Governo e deste Governo. Portanto, a minha experiência mostra que a liderança política também é importante, e com isto estou quase a terminar, penso que tento cumprir a hora, é importante mesmo nas relações internas. Eu sempre detestei, quando se vem um ministro qualquer do setor, dizer que a culpa é do Ministro das Finanças.
porque eu nunca gostei, talvez seja o vício de advogado, dizer que a culpa é do outro. A culpa ou é de eu não ser competente, ou a não ter força, ou não ser capaz. Eu tive um magno problema que os funcionários judiciais devem lembrar bem na altura, que mexia com um importante setor que era fundamental para a justiça e tinha implicações financeiras. Eu creio que talvez tenha sido a última vez que houve recrutamento para oficiais de justiça, funcionários de justiça. Creio que deve ter sido o último concurso que foi aberto. Mas isto parece uma coisa simples, e já foi há 20 anos, eu já posso dizer aqui a pequena história também, só para não tornar isto muito pesado, mas eu fui confrontado como qualquer ministro do setor foi confrontado com o ministro das Finanças. Não é possível. Não é possível, não é possível, não há hipótese, não se vai fazer nenhuma integração. E encurtando razões, 3 dias antes do final do ano, não é possível, e a dada altura é-me colocado a dizer que, não sei se o Sr. Ministro da Justiça sabe, que para fazer a integração de funcionários públicos na administração pública, basta a assinatura do Ministro das Finanças e do Sr. Primeiro-Ministro. É necessário a assinatura. Isto, a nós advogados, mexe, não é o ministro, mexe, nós advogados, mexe. Eu lembro, e não levem isto em termos de autoelogio, levem isto em termos de como é possível também, nas dimensões internas, uma pessoa impor-se. Isso depois exatamente, sim, é verdade. Mas há aqui um problema, é que para renovar os contratos anuais dos funcionários, basta a assinatura do Ministro da Justiça, e o Ministro da Justiça não vai assinar, porque não comete uma ilegalidade. Porque aquela situação era de total, na minha perspectiva, ilegalidade, de quem era necessário para funções permanentes na Justiça, estava tal qual os contratos a prazo na sociedade civil a violarem aquilo que são funções permanentes, a exercer funções permanentes com renovações anuais. E, portanto, como o Ministro da Justiça não ia cometer uma ilegalidade, o Sr. Ministro das Finanças iria explicar em janeiro do ano seguinte como é que os tribunais iam funcionar com menos 600 funcionários judiciais. Foi possível fazer a transação, não é assim? Fizemos a transação e isto para dizer, pronto, não é indiferente aquilo que nas relações internas também se faz para poder levar. Portanto, a liderança política é importante e eu aconselho que um próximo governo, seja ele de qual for, que tenha um político com estas características, no sentido de decisor, capacidade de decidir. Aliás, eu acho que a melhor característica de um ministro é ter capacidade de decisão, porque depois, se estiver bem assessorado, consegue. Era uma coisa que eu, em miúdo, achava muito interessante, como é que uma pessoa pode ser ministro disto ou daquilo. É possível, porque existe só um ministro que tenha uma capacidade de decidir e depois esteja bem assessorado para que possa apreender aquilo que tem a ver com a pasta. Vou concluir com o óbvio, não é? Que a justiça é um pilar do Estado de Direito Democrático e que por isso precisa de ter credibilidade. Devo dizer que eu acho que há tentações totalitárias e, portanto, acho que nós, enquanto sociedade, temos que ter cuidado e atenção a tentações totalitárias. Elas pairam por aí no mundo, pairam por aí pela Europa e pairam também aqui no nosso país. E acho que é de uma grande arrogância intelectual da nossa geração dar por adquirida a liberdade, dar por adquirido a democracia. A história mostra que assim não é. Outros, noutros tempos, devem ter achado também que era tudo um dado adquirido e, afinal, não era. O Miguel Veiga tinha uma expressão que eu não me canso de repetir, que eu acho que traduz de forma sublime aquilo que nós temos de cuidar da democracia. Dizia ele que a democracia é de uma magnífica fragilidade. E eu acho que isto encerra tudo. Que se nós não cuidarmos dela e se nós não fizermos a intervenção cívica que se exige em democracia, é a única forma, é intervindo e participando, corremos risco dela quebrar. E este nosso encontro acho que é um excelente exercício de intervenção cívica para preservar a democracia, o Estado de Direito Democrático
E olha, espero ter dado com esta reflexão um pequeno contributo. Muito obrigado. José Pedro Aguiar Branco, muito obrigado pela sua magnífica intervenção. Com certeza constitui o momento desejado da apresentação e introdução ao tema. A partir daqui, com certeza que vários dos oradores, estou seguro, tomarão algumas das referências que nos deixou, reflexões que efetivamente são, de forma manifesta, pontos de partida para essa reflexão e para os cuidados a serem tidos. Agora, nós os dois sairemos da mesa. Vou pedir ao Dr. João Massano que fique para acompanhar o Dr. José António Barreiros, que desde já daqui cumprimento. Muito obrigado.